meditação. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Dedico todo esse curso, toda essa aula ao louvor a Deus. Que Nossa Senhora, Corte Celeste, estejam empenhados em nos orientar para que dê frutos aonde que tiver que dar, que seria o coração dos pais e nos filhos, né? Amém. Bom, eu gosto de colocar no início assim, alguns esclarecimentos para quem for ouvir saber qual o chão que estão pisando. Nós temos vários livros, várias edições de livros dos contos de Pinóquio, e o que eu estou lidando nesse curso é uma referência do filme da Disney de 1940. São análises feitas principalmente pelo Dr. Jordan Peterson, né, aquele psicólogo canadense, e talvez haja elementos de personagens, de cenas que podem não coincidir com alguma versão que os pais possam ter, principalmente em livros. Ele, acredito que desejou fazer essa análise e disponibilizar para o público em filme, porque a gente sabe qual que é a dificuldade de se ter uma leitura hoje, principalmente para os brasileiros, né? E o filme é mais visto, então a gente teria um acesso maior por causa do filme. Independentemente de narrativas serem diferentes em um ponto e outro, os elementos psicológicos e simbólicos que ele coloca é que são importantes. A gente já viu algumas coisas, né? Outra coisa que eu vou colocar aqui é que não sigo uma análise assim, cronológica do filme em si, porque eu estou lidando com aspectos simbólicos e psicológicos. Não pode ser que eu fale uma coisa e está lá na frente, lá atrás, porque o objetivo aqui não é uma análise narrativa em si, sim dos elementos simbólicos psicológicos. Dito isso, vamos lá. Bom, só para a gente dar uma ligeira recapitulada, a gente sabe que no filme nós vamos trabalhar basicamente com o Pinóquio, que é uma marionete feita, né, por um artesão de madeira que é o Gepeto. Nós temos a consciência, o que a gente interpreta como consciência, né? E não estou eu aqui, nem o Dr. Jordan Peterson, esgotando possibilidades interpretativas de maneira alguma, são elementos de meditação para a gente refletir. Então, nós temos o grilo falante, né? O Gepeto, temos a fada azul, e a gente vai ver outros personagens que vão estar paralelos também. Por exemplo, o gato com a raposa, vai ter o Stromboli, que é o dono também de um espetáculo, né, de marionetes, que nós vamos chegar nele. E aos poucos a gente vai clareando todas essas informações. Bom, o Gepeto, então, ele ao criar o boneco, né, ele depois vai olhar para uma estrela, a mesma estrela que estava presente na abertura do livro, que vai contar uma narrativa, uma história. Esse livro é aberto pelo grilo falante, a gente viu no primeiro episódio. E essa mesma estrela que estava lá em cima no céu, quando o grilo chega para abrir o livro e visitar aquela casinha tão acolhedora que o atraiu, com a lareira aconchegante, né? E ele se depara com vários brinquedos e um deles é o Pinóquio. E uma das coisas que chama a atenção do Jordan Peterson é que um dos elementos finais da confecção do boneco é justamente colocar a boca. É um elemento muito sugestivo. Por quê? Gepeto depois vai fazer o pedido à estrela para aquele boneco, né, chegar a ter algo de humano, uma autonomia, principalmente, que é um pedido, inclusive, muito bonito. Ele não encerra em si nenhum elemento de egoísmo, ele não vai criar um ajudante lá do artesanato, alguém que ele possa fazer como se fosse um servo para ele, um escravo, não. Ele pede na linha da autonomia daquele boneco.
E quando ele desenha essa boca, ele já está expressando ali uma certa autonomia. Porque a fala é algo bem característico do ser humano. É uma das impressões em nós de algo, de uma centelha divina, porque a linguagem é algo que nos diferencia dos animais irracionais. Essa linguagem permite comunicação, relacionamento com muito mais profundidade, porque facilita a expressão do que o ser humano pensa, do que ele sente. Então, nesse agir e no interagir com o outro, nós temos ali uma centelha divina. O Jordan Peterson, já falei no módulo 1, ele vê alguns elementos no filme que são de caráter pagão e outros de caráter cristão. Inclusive, eu até citei o nome em inglês do grilo falante, que é o Jiminy Cricket, que é o JC, né? E outras referências que ele fez na linha do cristianismo. No caso da boca, ele faz também uma outra referência, porque ele nos remete à Bíblia, quando Deus está lá, né, no início do Gênesis, tudo era um caos, era disforme, e Deus, através da palavra, que se a gente for olhar o relato do capítulo 1 do livro Gênesis, da Bíblia, né, nós vemos lá que Deus, a fala é mais ou menos assim. E Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, faça-se. Então, sempre tem esse Deus disse. E Deus disse, faça-se. E Deus disse, faça-se, né? Então, existe essa palavra, né? A linguagem que chama a ordem para o caos. Então, é a palavra que consegue, daquele caos inicial do Gênesis, extrair a ordem. E quando Gepeto desenha a boca no boneco, porque ele poderia fazer a marionete apenas com as cordinhas e os membros inferiores, superiores, tudo, cabeça e tal, mas não precisaria de boca se ele não quisesse que esse boneco tivesse uma autonomia. Então, isso vai delineando para nós como comparar e aprender com Gepeto a ser pai. Olha que interessante. Nada nos filmes é por acaso. Vocês vão ver no início do filme lá, quando tem essa possibilidade do Pinóquio se tornar autônomo, o pedido, né, do Gepeto, a estrela, que é algo superior a ele, a referência ao transcendente. Depois vamos ver a fada azul, que é essa estrela que como se ela se transformasse nessa fadinha, que tem elementos ali etéreos, né? E a gente vê que o Gepeto, já no pedido que ele faz, e um detalhe interessante, que ele não pede um ser humano obediente. Olha que coisa interessante que ele podia ter incluído no pedido dele, olha, eu quero né, que ganhe vida, que seja autônomo e tal, e que seja obediente. Ele não pede. Engraçado isso. Ele foca muito na autonomia. Lógico que a gente quer que os filhos sejam obedientes por bem dos filhos. E com isso o Gepeto não está ensinando a gente a não exigir obediência. Ele está apenas focando numa parte de desenvolver a autonomia dos filhos. E esse filme vai fazer um comparativo muito grande entre o bom pai e o pai tirano. Inclusive, nesse momento que está desenrolando essa cena, o grilo falante está ali assistindo aquilo ali, todo feliz, porque ali está para nascer, entre aspas, um novo ser humano. E ele está perto de uma imagem de um rei que está todo com a cara enrugada, assim, brava, bem assim, raivoso.
E esse aspecto de um pai raivoso, bravo, com raiva, não vai estar só nessa parte do filme. A gente vai ver, por exemplo, o Stromboli, que mais para frente nós vamos ver o gato e a raposa levando o Pinóquio, levando entre aspas, né? Estão ali exercendo uma pressão danada para conseguir fazer com que Pinóquio, como uma marionete assim, que tem uma certa autonomia, né, vá fazer um showzinho lá no espetáculo, na casa de espetáculos do Stromboli, que tem um show de marionetes. E percebam, para quem já viu o filme ou vai assistir de novo, ou pela primeira vez, que existe esse elemento da cara fechada do Stromboli e outros personagens ali que tem pequenas participações no desenho animado, mas a gente vê que nos momentos em que a testa está franzida, com aquela ar de braveza, nessas figuras masculinas, coincide com a figura da comparação do pai tirano. Interessante isso. Então nós temos, em termos arquetípicos, né, dos arquétipos, nós temos o bom pai, que é o Gepeto. Nós vamos ver que assim que o Pinóquio ganha vida, né, autonomia ali, vai ter todo aquele processo de ir para a escola, e a gente não vê o Gepeto como se estivesse ali ansioso, nervoso com o que vai acontecer, porque quando o filho vai para a escola a primeira vez, os pais ficam meio temerosos, as mães principalmente. Será que vai ser bem aceito? Será que vai fazer amiguinho? Será que os coleguinhas vão bater, vão incluí-lo? E por aí vai. E o Gepeto, ele empurra para frente o Pinóquio como se fosse assim, vai lá, vamos embora. Ele quer que essa autonomia dele seja uma autonomia que ele aprenda a se posicionar no mundo sem medo. E essa cara franzida tem até com uma coroa, essa figura que está ali perto do Grilo Falante, né? Ali, naquele momento, que não é coincidência, que o Gepeto está colocando a boquinha no Pinóquio, essa cara franzida é como se fosse querendo dizer um pai tirano, ou até a sociedade que não quer que os filhos sejam autônomos, tenham sua própria voz. Porque todos os filmes eles têm elementos psicológicos, eles têm elementos simbólicos, sociológicos e ideológicos. E esse filme de 1940, ele está lidando justamente com o tema da marionete, porque nós somos marionete, igual eu falei no módulo 1, na aula 1 do módulo 3, né? Que a gente mesmo, dentro de nós, a gente pode se manipular através de coisas internas nossas ou através de pensamentos, ideias que vêm de fora. E o filme quer colocar isso, até que ponto nós somos marionetes, de nós mesmos ou da sociedade. E quando está esse grilo falante, que representa a consciência, ali, né, feliz, vislumbrando entre aspas, o nascimento do Pinóquio com a possibilidade da fala, que é mais um elemento de autonomia, tem essa escultura lá desse rei com raiva, como se fosse um tirano, porque um tirano é aquele, seja em casa, seja num governo de uma cidade, de um estado ou de um país, ele não quer que o indivíduo ou a população ou a sociedade tenha voz. E o Gepeto, desde o início, quis que o filho dele, entre aspas, tivesse. Ao longo, então, desse filme, a gente vai ver essa contraposição entre essa figura masculina que representa a tirania, como se fosse uma comparação psicológica entre o ser pai, o bom pai do Gepeto, com um mau pai. Não que Stromboli, ou essa figura esculpida desse rei com raiva, e outros que vocês vão ver no filme vão apresentar essa características de tirania, não que eles sejam pai do Pinóquio, mas é um contraponto, porque o Dr. J. Peterson até falou que o tipo de desejo que o Gepeto fez para a Estrela, o pessoal pode falar com ele assim, mas todo pai quer isso para um filho.
quer que o filho seja autônomo. Aí ele é psicólogo e atende clinicamente há muitas décadas, né? Ele falou, não. Eu lido com pais que não querem que os filhos tenham voz, querem apenas que os filhos façam o que ele mande fazer, sem questionar, e às vezes competem com os próprios filhos, inclusive por atenção da esposa, né? E no caso a mãe do menino, do filho. Tem pais também que punem seus filhos, mesmo quando eles fazem coisas boas. E às vezes podem até não punir diretamente, mas eu já expliquei isso na aula sobre Caim e Abel. Se você tem um ideal e você não consegue atingir aquele ideal convive com você, principalmente numa história de irmãos, mas pode ser com pai, filho, esposa, esposo, qualquer referência aí, patrão, empregado, o que for. Você, quando não suporta que tem alguém que faça algo que você não consegue, você acaba punindo aquela pessoa por fazer algo certo. E é uma das piores punições que tem. Então, o Dr. Jordan Peterson fala que não é o normal é o pai desejar o melhor para o filho, mas nem sempre o pai sabe agir dessa maneira. Então, o filho faz algo de bom, ele sem conversar com o filho, ele vai lá e castiga o filho, injustamente. Né? Então, ou compete e tudo, isso é uma espécie de tirania. E tem uma outra tirania bem sutil, olha como é que é bem sutil. Estou aqui adiantando já uma parte da história. A gente vai ver que o Pinóquio vai ser levado, né, para ir para a escola e num dia desse caminho dele para a escola, está lá com uma maçã na mão, como se fosse levar para a professora. Aí aparece no meio do caminho ali um gato e a raposa. Interessante ter uma raposa, porque a raposa é tida como um animal esperto, malandro, né? Malicioso. E eles tinham visto desse pôster anunciando o show de marionetes nessa casa de espetáculo, como se fosse quase que um circo ali, do Stromboli, né? E eles veem aquela marionete e falam assim, opa, é uma oportunidade que nós temos de ter um ganhozinho, um dinheiro e tal. E aí eles acabam convencendo o Pinóquio, né, forçosamente ali, para ir com eles. E qual que é o elemento de tirania que eu quero colocar para vocês? Estou adiantando um pouquinho e volto depois para um outro ponto. O Pinóquio ele vai fazer o show, assim, vai ficar assim, meio perdido, sem saber o que fazer ali, mas nesse meio perdido, o pessoal, a plateia, vai rir. Ele está se fazendo de bobo, ele tá fazendo algo que está o colocando na posição de bobo, mas ele não tem noção. E o Stromboli está, né, por trás das cortinas ali, e ele fica irado, porque ele não entende e acha que quando ele vê o Pinóquio fazendo alguma coisa boba, ele vai chamar a atenção do Pinóquio. Mas ele está de costas, né? Quando ele vai depois ver que ele ganhou dinheiro e que o pessoal estava aplaudindo porque ali estava dando certo aquele show de bobeira que o Pinóquio está fazendo, ele vai começar a contar o dinheiro ali. E preste atenção quem for ver o filme, a cara que ele faz. Porque em um momento ele ganhou um dinheirão, assim, pelo que ele esperava, né? Mas com o sucesso do Pinóquio ali. E o interessante foi o seguinte: durante a contagem ali, tinha uma moeda ali falsa, que valia menos. E ele fica irado com essa moeda. E por que isso é um traço do tirano? Porque é o seguinte: quando você tem uma expectativa, porque o tirano ele espera que tudo dê certo, conforme o que ele quer, conforme o que ele planeja, ele não admite ser frustrado, e ele vai olhar a mínima coisa que deu errado e vai te punir. E o Stromboli faz isso. Sei lá quantas moedas, lá quanto de dinheiro que ele consegue, mas basta uma únicazinha moedinha ali, que não vai fazer muita diferença no que ele ganhou, não.
ele vai ficar irado. E o tirano é aquele que não dá margem para erro. Muitos pais são assim. Não que eles devam incentivar erros, mas há que se ter um equilíbrio. Porque aquele que não dá margem para erro, sempre vai ter diante de si um relacionamento com uma outra pessoa em estado de culpa. Está sempre devendo algo, porque nunca está certo tudo que faz. Sempre tem alguma coisinha que não está legal. E é essa estrutura psicológica de entendimento do tirano que está presente nesse momento do Stromboli contar aquele dinheiro. Ah, se eu tiver ganho, se eu esperava ganhar 500 e tem 499, é um número fictício que eu estou colocando aqui, só para poder explicar o conteúdo psicológico. Ah, não perdoo um centavo, ou R$ 1, ou 100, ou não, qualquer coisa mínima eu não vou perdoar, porque não há possibilidade de erro. E aí a pessoa sempre se sente culpada, porque ela nunca vai estar à altura daquela perfeição exigida. E é uma outra característica do tirano. Então a gente vai perceber nesse filme esses contrapontos de um bom pai e de um pai tirano, mesmo que esses outros não sejam pais em si do Pinóquio, mas só para entender o contraste aí, o contraponto psicológico como uma comparação. Mas antes de chegar nesse contraponto, o que a raposa e o gato tinham feito? Ah, levado o Pinóquio, né? Com uma promessa, assim, dele virar, tipo assim, um artista. E a música no filme é uma música ligada a ser ator. A letra da música, inclusive, fala do que tipo de vida o ator tem. Então, olha só, um outro contraponto, né? Por quê? Porque Pinóquio estava indo para a escola. Então, a escola exige um esforço para se perseverar naquela rotina de aprendizado, tem exercício para casa, tudo aquilo que uma escola vai exigir do aluno. Quando o gato e a raposa tentam levar o Pinóquio para uma linha mais de celebridade, eles querem colocar, inclusive a letra, né, da música vai incutir nele. Ah, para quê? Se você pode acordar até mais tarde, né? Se você pode não precisar se esforçar para chegar a ser alguém. Então, a gente vê que a letra da música e tudo aquilo que eles estão tentando colocar o Pinóquio para fazer é uma tentativa de também fazer um outro contraponto aí, que é o seguinte: algo que a sociedade, não só de 1940, quando o filme foi feito, né, de hoje, querem colocar filhos, né, desde a mais tenra idade, a não preocupar com responsabilidade. Vida fácil. Né? Para que você vai se esforçar? Para quê? E é nessa linha que mais para frente, depois do show lá, porque eu não posso adiantar muita coisa, que tem mais coisa lá para frente, é nessa linha que depois o próprio gato e a raposa vão explorar o sentimento de vítima que eles vão colocar o próprio Pinóquio. Por quê? Porque eles estão conduzindo o Pinóquio a uma vida de prazer, né? Nós vamos perceber que ele vai ser levado ele vai fumar charuto, ele vai jogar bilhar. Nós vamos ver isso no filme. Não que fale assim, não, Alexia, mas isso aí nossas crianças não têm acesso a isso. Sim, a gente sabe que não tem, porque, né, a gente tem esse cuidado para eles não frequentarem esses ambientes, muito menos fumar charuto, né? As crianças não estão admitidas a esse tipo de conduta, e de vício, jogo e cigarro, charuto. Mas ali é só uma maneira que o filme colocou de que quando a criança sai do contato único com os pais, que é quando o Gepeto empurra o Pinóquio para ir para frente. Para ir para frente, vamos para a escola, vamos embora. Tipo assim, como se tentasse com essa atitude colocar para ele que ele era capaz. A sociedade
vai falar uma outra linguagem. Então, são vários contrapontos nesse filme. E o grilo falante, que é um dos elementos principais desse filme, ele é o quê? A consciência que está externamente ao próprio Pinóquio. A gente viu como que é importante entendermos que a reta razão é a fiel guia do nosso comportamento, mas ela tem que ser bem formada. Por isso que eu falei no outro vídeo, da formação da consciência. Ao longo desse filme, a gente vê que o grilo falante, ele vai pisar na bola algumas vezes. Então, a gente vê a construção da humanização do Pinóquio e da formação correta do grilo como consciência. A gente percebe isso no filme. E o grilo, quando a fada madrinha, que é a fada azul, né? Ela é uma fada madrinha, lógico, né? Ela aparece, ela se apresenta ali na casa do Gepeto para permitir o início ali da vida do Pinóquio. O grilo fica assim, quase que enamorado daquela linda moça, né? Fica todo assim, chega até a ficar ruborizado. E a grande sacada ali é que a fada, ela tem o papel ali de ser a boa mãe. De uma maneira simbólica ali, psicológica ali, né? E ela também, um outro detalhe, ela vai sempre falar com o Pinóquio para seguir uma boa conduta, ser um bom menino, seguir a consciência. E ela fala isso com o Pinóquio. O Pinóquio vai perguntar para o grilo o que é consciência. Né? Ele vai ter que aprender qual é a diferença do bem e do mal. E o que tem de interessante? Olha só, o grilo, quando está perto da fada, que ele acha assim, ela linda, né? Então ele fica todo senhor de si, né? Quer mostrar serviço. Ele tenta explicar em cima de uma caixinha de fósforos, como se fosse assim, um palanque, né? Um púlpito ali para ele. Ele tenta explicar para o Pinóquio o que é a consciência, né? O que é ser um bom menino, igual a fada tinha falado. Só que a gente percebe na fala do grilo falante que ele parece que ele está falando algo decorado. Sabe aquelas coisas assim que a pessoa não internalizou e apenas lê algo e fala? A gente percebe que ele está tentando aparentar algo que ele não é. E isso mostra a dificuldade que há do nosso interior dialogar com a consciência. Porque se a consciência vier apenas com frases feitas, né? Qual que é a diferença entre o bem e o mal? O que é a consciência? Aí você vai lá e pega algo de frases feitas, a gente, no fundo, nossa intuição, nosso ser, vai perceber que essa consciência não está vivendo o que ela diz naquela pessoa. Ela está expressando apenas um conteúdo que às vezes nem o significado sabe. E é mais um item que vai fortalecer esse entendimento de que também a consciência tem que ser uma consciência do indivíduo trabalhada com ações coerentes com aquilo que se fala. Então não adianta ele falar com o Pinóquio, ser bom, bem e mal, a diferença é essa assim, assado, consciência é esse. Não adianta falar isso se o grilo não vivencia isso de maneira a ensinar o Pinóquio a viver isso e não a só decorar o que ele decorou. E é um trabalho interessante que vai ser feito, construído, né? E em momentos como a gente vê que o grilo falante não está lá com a reta consciência ainda formada, o episódio do gato com a raposa que chegam para conduzir de uma maneira bem maliciosa o Pinóquio para se tornar um artista, o grilo
não estava lá muito atento para poder, ei, olha, vamos parar com isso. Depois é que, como diz, né, a ficha do Grilo vai cair para ele tentar acordar o Pinóquio para ver se ele pensa no que ele está fazendo. Né? Tem um momento também que o Grilo falante vai passar da hora de ir para o trabalho, né? Vai dormir a mais, ou seja, cadê a reta consciência, ou virtuosa consciência que teria que estar no horário? Então a gente vai vendo que é um relacionamento do indivíduo com sua consciência, que é a construção do ser humano. E outro dado muito interessante, que a gente assiste, a gente não pensa que aquilo ali tem algum ensinamento por trás. Né? Quando toda o início da autonomia do Pinóquio, né? A gente tem, então só para a gente relembrar o que foi o início da autonomia. Então a gente tem o Gepeto, que tinha construído já o boneco de madeira, a gente tem o pedido do Gepeto para a estrela depois como se ela se incorporasse na figura da fada azul, como se fosse uma fada madrinha, e temos ali o grilo falante, que está participando dessa construção desse ser humanozinho que é o Pinóquio. Quando tudo começa ali, fez a boquinha, ele começou a mostrar para Gepeto que eles teriam autonomia, Gepeto fica tão feliz, e o grilo também, que eles estão lá dançando. Ou seja, tem uma música. E interessante a música neste momento. É como se ela quisesse prenunciar e testemunhar ao mesmo tempo uma harmonia que estava se estabelecendo por essa criança estar no processo de ganho de autonomia. E por que música é algo que a gente gosta? A gente tem várias camadas na realidade. A gente apreende a realidade em várias experiências, com os nossos 5 sentidos. Então, a gente tem a estrutura da realidade, ela fica, às vezes, meio difícil da gente entender, aceitar e trazer algo de senso comum a tudo. A música, como ela tem ali melodia, arranjo, letra, não entendo nada de música, mas só aquilo do básico que eu já ouço as pessoas falarem, né? E ela reúne isso tudo com apenas 7 notas. Ela é como se fosse um condensador, um harmonizador. A música é uma harmonizadora da realidade. São várias coisas que ela associa para formar algo agradável aos ouvidos. Lógico, aqui, colocando aqui um senão, e o senão sabemos que tem músicas que não se devem ser ouvidas, nem colocadas para crianças, porque despertam partes baixas da moral do ser humano, não só criança. Não preciso nem falar aqui, né? Mas a música em si, quando ela tem essa harmonia bela, ela tem essa verdade da beleza dentro dela, ela nos transporta para uma dimensão de uma harmonia da nossa realidade. Então, ali naquele momento, com aquele bonequinho numa caminhada rumo à autonomia, tantas coisas já iniciadas ali, que trouxeram alegria para o Gepeto e para o grilo falante e para a fada. Ali, então, é como se a música viesse coroar. Né? Coroar. É mais como se a ordem, que nós tínhamos uma espécie de caos, igual eu coloquei no início aí, a fala é uma fala igual a fala de Deus, de usar para trazer a ordem ao caos inicial. Então existia um caos inicial ali daquele boneco estar sem todas as suas capacidades para se humanizar, apenas como uma marionete. E agora a música como se fosse um elemento falando assim, olha, realmente nós temos aqui a ordem coroada
com uma harmonia perfeita. E o Gepeto fica feliz e o grilo falante também, apesar de ter também nesse momento visto antes a cara daquela escultura de rei bravo, a contraposição do pai tirano com o pai bondoso, né? Bom, toda essa construção desse ser humano, essa valorização, o filme vai colocando, né, esses detalhes, não são detalhes à toa. Porque cada vez que esse ser humano se constrói como humano, né, esse boneco se constrói como humano, essa centelha divina que está presente na fala do boneco, a gente vê que a importância de ser humano é tão grande, a gente vivencia isso, a gente sabe que tem uma centelha dentro de nós, porque toda a estrutura da sociedade, com suas leis, por exemplo, é uma forma de falar. Quando fala que tem que se respeitar o ser humano, no fundo, no fundo, no fundo, nós estamos falando que nós temos que respeitar o ser humano, porque ele é e tem uma centelha divina dentro dele. Então, para aquele olhar que o Jordan Peterson nos chama a atenção desde o início, de características do cristianismo que nós temos permeadas no filme, a fala também é algo ligado ao cristianismo, nesse entendimento da estrutura humana, ter essa centelha divina e ir ganhando respeito. No caso do Pinóquio, a última aula que eu vou dar sobre o Pinóquio vai ser semana que vem, nós vamos ver que ele, no final de sua trajetória do filme, né, ele vai tendo altos e baixos, a gente vai vendo dentro da moral dele, mas a centelha divina é como se vai se construindo com um fortalecimento cada vez maior até o ato final dele, que não vou dar spoiler aqui hoje, mas você já deve saber qual é, como se estivesse culminando na manifestação mais plena dessa centelha que ele vai ter dentro dele. Então, hoje a gente fica por aqui. Queria deixar claro também que eu não vou conseguir nessas 3 aulas falar tudo que o filme possibilita, mas vou dar só uma geral, porque é uma forma da gente refletir sobre esses contrapontos que o filme apresenta com muita riqueza de detalhes. Agradeço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada.